Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Menezes aqui de Geografia com vocês. A nossa aula hoje, gente, é uma aula sobre Índia. E aí o tema da minha aula sobre Índia hoje é um tema a respeito das riquezas e contrastes do país indiano, né? Não me parece possível compreender a Índia sem entender as riquezas e contrastes, né? Então é um país de extremos. Você tem riquezas hoje gigantescas e ao mesmo tempo tem contrastes, tá, extremamente característicos e bizarros do que é a Índia, tá? Então, para a gente começar a nossa aula sobre Índia, eu preciso entender onde a Índia está. E aí eu gosto que você olhe essa foto, porque se você olhar muito bem essa foto, tá, você vai ter alguns países aqui, como a Índia, o Paquistão, né, Nepal, Butão, Bangladesh, bom, por aí vai. Mas observa que mais do que os países, eu quero te mostrar uma questão física, que é, tá vendo isso aqui? Essa parte branca aqui, essa faixa branca? Essa faixa branca, pessoal, é a Cordilheira do Himalaia, tá? A Cordilheira do Himalaia, que faz fronteira entre a Índia e a China. A China tá aqui dentro. E aí, se você observar muito bem, e pensar muito bem porque que ela tá ali, se você imaginar que cordilheiras são criadas por encontros tectônicos, então você consegue imaginar que a Índia, na verdade, ela não é somente um país, tá? Essa estrutura, essa região, na verdade, ela é mais do que um país, ela é um subcontinente, tá? Que é uma placa tectônica chamada placa eurasiática, ou melhor, a placa indo-australiana, que bate na placa da Europa e da Ásia, né, que é a placa eurasiática, e quando ao bater nessa placa geram dobramentos, que no caso vai gerar a Cordilheira do Himalaia, você vai ter então essa junção aí, tá? Entre essa região ali da Índia, do Paquistão, Bangladesh, Butão, etc., tá? E o restante do continente asiático, tudo bem? Isso é muito importante para saber ali sobre aquela região e como é que isso impacta a geopolítica local. Bom, veja, então esse encontro de placas forma a Cordilheira do Himalaia, tá? Essa cordilheira se torna uma barreira de ventos, então quando a gente olha aqui em direção à China, você observa que o clima aqui, tá? A vegetação ela é mais escassa, não é à toa, porque toda a umidade que vem do Oceano Índico aqui, ela trava na Cordilheira dos Andes, então essa umidade não adentra a região aqui da China, tudo bem? O clima costuma ser majoritariamente tropical, embora tenha algumas pequenas variações, a Índia é um país bastante grande, tá? Mas é um clima aí de verões quentes e invernos mais amenos, tudo bem? Mais secos também, e o verão, claro, mais chuvoso. E vai lembrar, pessoal, que na Índia predomina um vento chamado vento de monções, tá? Esses ventos de monções são ventos bastante intensos no verão, quando chove-se muito no verão, tá? E rola uma estiagem bastante forte durante o inverno. Eu vou explicar logo mais como funciona, tá? Vai lembrar, pessoal, que a Cordilheira do Himalaia, ela forma rios como, por exemplo, o Ganges e o Indo, formando inclusive os dois rios uma planície, tá? Uma estrutura de rios chamada Indo-Gangética, e o Brahmaputra, tá? Que são fundamentais no uso geopolítico, social e físico da Índia, ou seja, são rios aí que são utilizados para costumes sociais, para religiões e também para a questão de energia e questões também ali de industrialização, de comércio, por aí vai. Quando a gente fala, pessoal, em chuvas de monções, eu sou obrigado a lembrar que na Índia acontece então aquele verão chuvoso e aquele inverno seco. Para a gente lembrar como funciona isso, eu preciso lembrar de dois balões, tá? Esse balão que você está vendo aqui na minha tela, que é o rosa, eu acho que isso é rosa, espero que seja rosa, e o azul, tá? Esse azul vai ser o baixa pressão, tá? Ou melhor, me desculpa, esse azul vai ser de alta pressão, tá? Eu vou desenhar aqui, ele vai ser de alta pressão, tá? Tanto numa imagem quanto numa outra. Eu vou chamá-lo de AP. E o balãozinho rosa eu vou chamar de baixa pressão, tá? Pronto. Baixa pressão e baixa pressão, tá? Então observa o seguinte, na Índia, em boa parte do continente asiático, o que acontece algumas regiões, sobretudo as regiões mais quentes, se tornam regiões de baixa pressão. Vou começar aqui pelo verão, tá? No verão, o continente asiático se torna um continente aí mais quente, porque a terra ela é mais seca e ela esquenta mais rápido, ela esfria mais rápido. Se você nunca lembrar disso, lembra lá da praia, né? A praia que a areia esquenta rápido, né? Esfria rápido pela própria ausência da umidade, tá? Então, o continente atrai, vamos colocar assim, ele esquenta primeiro,
tudo bem? Ele esquenta mais rápido. E ao esquentar mais rápido, ele atrai aquela massa de alta pressão, tudo bem? Ele atrai aquela massa mais fria. E a massa mais fria é mais pesada, pessoal. O ar mais frio é um ar mais pesado, tá? As moléculas estão mais pesadas. Não é à toa que quando a água congela, tá? Ela se torna mais sólida e, portanto, até não mais pesada, mas mais agressiva do que, por exemplo, a água em estado líquido, né? Se tacar 1 quilo de gelo na cara de alguém é muito mais difícil que tacar 1 litro de água na cara de alguém, né? Então, veja, essa região de baixa pressão atrai a região de alta pressão, fazendo com que ventos úmidos, tá, e um pouco mais frios do oceano entrem no continente, levando chuva por quase todo o verão. Tá? Então, durante quase todo o verão, chove-se bastante no continente asiático, sobretudo na região ali da Índia. Tá? No inverno, acontece o contrário. Tá? No inverno, como o continente ele esquenta rápido, ele também esfria rápido. E aí, no inverno, claro, estou esfriando, o inverno vai ficar, então, com terras, em teoria, mais frias do que o oceano. E o oceano, então, se torna uma região proporcionalmente de quê? De baixa pressão, de temperaturas mais quentes, atraindo então essa estrutura de massa mais fria, de alta pressão, em direção ao oceano. Se a massa de ar sai do oceano, ou melhor, sai do continente em direção ao oceano, a tendência é que os ventos úmidos do oceano não consigam entrar mais no continente. E aí vai lembrar, claro, que aqui o oceano sempre vai ter mais umidade do que o continente, porque daqui evapora água. Tá? Então, se a água, ou melhor, se o ar sai do continente em direção ao oceano, a tendência é que aconteça o quê? Horas, aquela umidade do oceano não entra no continente, favorecendo a estiagem durante algum tempo aí. Pontos importantes da Índia é que nós temos as castas sociais na Índia, tá? Uma divisão social baseada em classes pautadas no hinduísmo, tá? Que é uma religião bastante presente da Índia, tá? Essa divisão ela não é mais social, mas ela durante muito tempo foi uma divisão política da Índia, então as pessoas nasciam em organizações sociais ali específicas, classes sociais específicas, e elas morriam nessas classes sociais. Eu vou mostrar logo mais como isso funciona, tá? Hoje isso oficialmente não é mais considerado na Índia, mas durante muito tempo as pessoas viviam obrigadas a seguirem essa classe social. Só para dar um exemplo a vocês, aquele que nascia sacerdote na Índia, a melhor casta social da Índia, ela morria nessa casta social independentemente do que ela fizesse. Aquele que nascesse pobre, nascesse camponês, por exemplo, tinha que morrer camponês, só podia casar com um camponês e por aí vai. Tá? É um país em que a religião tem uma grande base no pensamento, tá? A boa parte da população mora em áreas rurais, né? É um país ainda bastante agrário, né? Também tem muita gente na Índia, então a Índia tem aí quase 1,4 bilhões de pessoas, né? Tem uma natalidade muito grande. O indiano ele acredita que ter filho não é uma coisa meramente como um gasto, como para nós ocidentais tem se tornado nos últimos tempos, mas que é uma bênção divina, que é uma forma também no campo. Se a família tem filho, então a família consegue ajudar, o filho consegue ajudar no campo, então eles acreditam que ter filho é muito importante para eles, tá? Entretanto, possui uma alta taxa de analfabetismo, né? Possui uma diversidade bastante grande, tá? São vários povos aí que formaram a Índia ao longo dos anos, né? Vamos lembrar que a Índia era um país bastante comercial, então há uma diversidade bastante grande, né? Tem uma infraestrutura bastante comprometida, por exemplo, o setor rodoviário é trágico, né? Eles até têm um setor ferroviário ali mais ou menos desenvolvido, mas se pegar rodoviário e hidroviário é bastante trágico, tá? Sem falar em energia, sem falar em outras coisas. E o Estado intervém bastante no trabalho, tá, pessoal? Uma das dificuldades que a Índia tem é fazer a economia crescer, fazer a educação, não a educação, desculpa, mas a economia criar facilidade de empregabilidade, porque para o empresário que investe na Índia, tá, o Estado intervém bastante, intervém colocando algumas burocracias que faz com que muitos investidores de fora não investam na Índia, tá? Tenham medo de investir na Índia, ainda que nos últimos anos a gente tenha crescido bastante, tá? Pessoal, eu falei que ia falar com vocês sobre castas sociais e aqui estão as castas sociais, tá? Nós temos os brahmanes, eu sou péssimo em lembrar o segundo termo, tá? Eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Eu tenho os vaixás, tá? Eu tenho os sudras, eu tenho os párias. O segundo, que é os eu nunca lembro desse, é uma tragédia. Mas vamos lá. Na definição, observa que eu tenho uma divisão aqui, que é o quê? Sacerdotes, ok?
são aqueles líderes religiosos, eventualmente alguns intelectuais também se encontram aqui, tá? Nos Brahmanes, né? Tem essa segunda divisão, cujo nome eu falei que não estava lembrando, que entram soldados, políticos, administradores públicos, diretores, tá? Terceira são os Vaixás, que você vai encontrar comerciantes, negociantes, profissionais qualificados, muitos professores inclusive estão aqui, tá? Profissionais como técnicos, oficiais, enfim, fazem parte dos Sudras, tá? E os párias, que são os Dalits, tá? Esses aí são a escória da sociedade indiana. Uma das coisas interessantes da Índia, pessoal, é que eles acreditam em que, pela própria estrutura do hinduísmo, que é a religião majoritária do país, né? Aquele que nasce pobre, que nasce camponês, ele reencarna no país, tá? Ele reencarna no país não, hein? Ele encarna melhor, tá? Ele nasce numa classe social para que ele possa aprender. Então, se ele nasceu para sofrer e para aprender com aquilo, ele não pode melhorar de vida, porque aquela encarnação para que ele evolua. Eles acreditam que existe uma classe social que deve limpar esgoto, que deve, por exemplo, recolher o lixo, enfim, que são os serviços sujos, tá? Por exemplo, o coveiro, enfim. Esses caras que nascem nessa classe social, eles devem morrer nessa classe social, fazendo o que de pior existe na sociedade, e isso, portanto, levaria à sua evolução espiritual, tá? Isso ainda acontece na Índia, tá, pessoal? Não é mais uma coisa defendida pelo governo, mas, por exemplo, em algumas classes sociais, tá? Vamos supor, um Vaixá casar com um pária, com um Dalit, é uma coisa que não aconteceria de forma alguma, tá? E aí vamos lembrar o seguinte, pessoal, pra gente falar um pouquinho mais da Índia, entender um pouco mais a Índia em termos religiosos, tá? A Índia, pessoal, ela foi um país em que basicamente havia uma divisão ali religiosa, que era dividida entre hindus, tá? E muçulmanos. Durante muito tempo, tá? Essas duas religiões conviveram, mas são duas religiões bastante diferentes. E aí o que acontece? Quando a Inglaterra comandava, tá, a Índia, dominava a Índia, e a Inglaterra, ela era, tá, a colonizadora ali da Índia, tá, essas religiões conviviam muito bem, né? Essas religiões se suportavam, porque, enfim, não comandavam um país, não comandavam um país externo. Vamos lembrar que a Índia era o Império Britânico da Índia, tá? Foi colonizada ali no século XVIII. E aí o que acontece? E a Índia, inclusive, ela, ao mesmo tempo que ela é muito prejudicada, porque ela era saqueada, porque ela é explorada pela Inglaterra, né, que colonizou ali a Índia, tá? Ao mesmo tempo, ela fez alguns investimentos para poder exportar as riquezas da Índia que trouxeram alguns benefícios, como, por exemplo, o sistema ferroviário da Índia. Gente, não sei se vocês já viram fotos desse tipo aí rolando na internet, mas isso aí, por exemplo, é um trem que não é muito raro na Índia, tá? Os transportes ferroviários lá são lotados de pessoas, porque é o principal transporte dentro do continente indiano, tá? A riqueza que a população tem, ao longo do tempo, não permitiu com que elas tivessem, por exemplo, ali, acessibilidade a carro. Não à toa, o trânsito indiano é caótico, porque tem muita moto, tem muito transporte ali, tem um tuk-tuk, né, que é tipo uma moto com duas rodas atrás e uma roda na frente, que é o que eles conseguem comprar e administrar, tá? Caso o cara tenha uma qualificação minimamente razoável, né? Então as ferrovias, por exemplo, na Índia, elas são bastante numerosas. Por quê? Porque elas estavam focadas em integrar o país e também exportar suas riquezas de qualquer forma, tá? Pra gente fechar nossa aula aqui, pessoal, vai lembrar que, então, a Índia, ela é basicamente, tá, essa miscelânea de culturas, de estrutura, enfim, tá, de religiões, até a Segunda Guerra Mundial. Só que na Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, está formada ali por Inglaterra, Escócia, País de Gales e vamos pegar inclusive o Reino Unido, né, formado ali junto pela Irlanda do Norte, eles passam por uma grande instabilidade, tá? Eles não conseguem manter mais aquela colônia por uma questão ali muito básica. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países estavam muito empobrecidos ali pela Segunda Guerra, inclusive a Inglaterra, inclusive ali a Grã-Bretanha como um todo, tá?
porque tinha tido muito gasto na Segunda Guerra Mundial. E aí, mesmo que fosse para explorar a colônia, tá? Eles não conseguiam, enfim, estavam sem dinheiro para poder explorar ali, tá? Explorar não, mas manter a colonização indiana. Tá? Manter uma colônia também demanda dinheiro. Então você precisa manter um governo, precisa manter exército, precisa manter toda uma estrutura funcionando. O que muitas vezes é mais difícil, é custoso. E aí, junto com a criação da ONU, pessoal, que é aquela Organização das Nações Unidas, a ONU possibilita, por exemplo, a ideia de autodeterminação dos povos. Há uma ideia em que o povo que se considerasse autônomo, que quisesse criar um território para si mesmo, um país para si mesmo, ele poderia, tá? E aí você começa a ter uma pressão internacional, tá? Para que houvesse o quê? A descolonização da Índia, tá? Além dessa descolonização, eu vou ter um movimento interno, tá? Proposto por Mahatma Gandhi, tá? Que era a independência por atos não violentos, tá? E, ao mesmo tempo, a Liga Muçulmana, que era formada pela população muçulmana da Índia, vamos lembrar que ela era cerca de 24% do país indiano, tá? Também está brigando aí pela independência, tá? Então, veja, e aí, só pra gente dar uma ideia do Gandhi, né? O Gandhi, por exemplo, ele começou a fazer a ideia de que se era impossível brigar com a Inglaterra, porque o exército inglês, o exército britânico era muito mais forte do que o indiano, né? E muito mais forte do que as pessoas civis, então ele começa, por exemplo, a fazer a ideia da apologia da não violência, né? Então você começava a não pagar imposto para Inglaterra, né? O sal, por exemplo, era produzido na Índia e a Índia, inclusive, obrigava as pessoas indianas a comprarem aquele sal produzido na própria Índia, mas que vendido pela Inglaterra, tá? Elas obrigavam as pessoas a comprar o sal. E aí, enfim, a população começou a não comprar sal, começou a fazer sal com suas próprias mãos, né? Indo para os oceanos ali fazendo sal, enfim. E isso começou a gerar uma demanda interna, né? Uma demanda internacional pela independência da Índia. O que acaba acontecendo? Tá? Em 47, ali aproximadamente, a Índia se separa, só que aí, ao se separar, tem um problema, que eu não trouxe aqui basicamente, fui aqui demais. Quando a Índia se separa, né, a população muçulmana e a população indiana começam a brigar, porque a população indiana é tradicionalmente, né, hindu, e a população, como eu já falei, muçulmana, a população que era, enfim, tinha até uma descendência indiana, mas era muçulmana, não se dava com a população indiana tradicional, não concordava, não tinha os mesmos valores. Isso vai gerar então uma briga a partir de 47, tá? Criando dois territórios, que é o Paquistão Ocidental, o Paquistão Oriental, inclusive o território da Birmânia, tá bom? Na próxima aula a gente comenta um pouco mais como é que isso acontece e quais são os impactos disso tanto para a Índia quanto para o Paquistão, tá legal? Um abraço e até a próxima.